História da minha vida, parte 2. Olha, em 98, não, em 98 não, vamos lá pro lado da minha infância. A minha infância foi uma infância muito triste, vocês não têm noção. Perdemos a nossa mãe eu tinha 5 anos de idade, a minha irmã mais nova tinha, acho que seus 3 para 2 anos, meu irmão mais velho tinha, eu acho que 9 anos mais ou menos. E o meu irmão do meio tinha seus 6, 7 anos. Mais ou menos, tá? Porque faz muito tempo e eu não me recordo. Mas assim, o porquê de eu estar contando essa história hoje, agora pra vocês? Porque ontem eu conheci a minha prima depois de 40 anos, gente. 40 anos, muito tempo que eu conheci pelo WhatsApp, né? A minha prima. É filha da irmã da minha mãe. A minha mãe, ela faleceu novinha. Ela andava muito doente, né? Com câncer. E o câncer dela era era como é que fala? No cóccix. Era no cóccix. E eu com 5 anos de idade eu cuidava da minha mãe. Meu pai era porteiro, trabalhava no Rio e a gente cuidava da minha mãe. Quando a minha mamãe morreu, ela sofreu muito, sabe? E era super mãezona, sabe? Aquela mãe que é super protetora, sabe? Você não podia chamar um filho dela de feio que ela avançava, né? E a mamãe era mamãezinha assim, igual uma galinha. Ela colocava os pintinhos debaixo das asas dela, sabe? E cuidava mesmo. Não tinha para ninguém. E, e foi muito doloroso quando a gente perdeu ela, sabe? A gente sofreu muito. Meus irmãos, meu irmão do meio, então, nossa, foi o que mais sofreu. Ele, com 6 anos, tadinho, ele foi vender bala no trem depois da morte dela, que a gente ficou muito jogado. A gente ficava na casa de um, ficava na casa de outro, né, pequenininhos, e sem experiência nenhuma da vida, sem saber realmente o futuro da gente, né, se a gente ia ser do bem, se a gente ia ser do mal. Mas graças a Deus, mesmo sem a minha mamãe, o meu pai foi muito forte também, porque quando ela morreu, ele sofreu muito também. Ficou perdido com 4 filhos pequenos, o que ele ia fazer, né? Então ele se desesperou, coitado. Mas, graças a Deus, Deus cuidou muito da gente, e até hoje, né? E a gente sofre muito com isso. Mas, assim, hoje somos do bem, vamos dizer assim, né? Depois de muitas lutas, depois de muitas batalhas, né, que a gente enfrentou, pessoas boas, pessoas ruins, né? O caminho do bem e o caminho do mal, né? A gente teve a oportunidade de ver todos os caminhos, os 2 caminhos, aliás, né? O direito e o esquerdo. E hoje, graças a Deus, a gente tá bem. Mas a gente sofreu muito com a morte da mamãe. Eu sei que tem pessoas aí que sofrem muito também, né? Com a perca de alguém, de um ente querido. Mas eu tô aqui para contar a minha história. A minha mãe morreu com 36 anos. Deixou 4 filhos. E no leito de morte da minha mãe, os 4 filhos, parecia um filme. Os quatro filhos, um do lado, 2 de um lado, 2 do outro, vendo a mamãe morrendo. Nossa mãe morreu na nossa frente, né? E ali o nosso destino, né, vamos dizer assim, se transformou de uma tal maneira que às vezes eu olho para trás e fico assim, gente, conseguimos, né? Conseguimos.
E hoje a gente está aqui. Meu irmão é chefe de obra do meio. Infelizmente, o mais velho faleceu num assalto de ônibus. A minha irmã hoje trabalha no IBGE. Eu sou massoterapeuta e técnica de enfermagem. Não atuo na área da enfermagem por causa desse Covid abençoado, né? Vamos dizer assim. Mas assim, ontem eu estava conversando com a minha prima. Depois de 40 anos, a minha prima, a gente entrou em contato com ela entrou em contato comigo e a gente conversou e a gente matou a saudade, porque quando a minha mãe saiu do Ceará, minha mãe saiu novinha, já com meus dois irmãos, né, o mais velho e o mais novo, e ela estava contando que quando a minha mãe pegou o ônibus com as duas crianças, ela disse que foi uma despedida. Ah, meu cachorro. Ai, ele aqui. Bob. Bob não pode ver mamãe chorando, né, Bob? Ela disse pra mim que quando a mamãe pegou o ônibus com as duas crianças, né, com meus dois irmãos, ela disse que parecia uma despedida, que ela beijava minha mamãe e beijava os priminhos e minha mãe foi embora. Ela disse que sentou e chorou muito. Ela disse que sentou e chorou muito quando viu o ônibus partindo. E ela disse que nunca mais ia ver minha mãe. E foi verdade, porque a minha mãe veio para o Rio refazer a vida dela aqui e infelizmente essa doença tomou conta dela, sabe? E levou ela da gente. A gente ainda é criança, bebê. E depois de 40 anos agora que eu tô começando a entender a história da vida da minha mãe, né? As nossas histórias, né? As nossas raízes. E eu não tive oportunidade de conhecer meu avô nem minha avó, por parte de mãe, nem por parte de pai. E é isso, sabe, gente? Eu vou parar por aqui, porque são muitas histórias, sabe? Foi muito sofrimento depois da morte da minha mãe. Muito. Que logo depois, meu pai teve que sair do serviço e vir pra Angra, sei lá. Ele ficou tão desesperado que ele teve que fazer muita coisa para poder viver a vida dele, sabe? E a gente foi pra casa de um, foi pra casa de outro. Minha irmã mais nova sofreu muito. Esfregavam a cara dela no mijo, ela bebezinha. E eu vi aquilo ali, eu não podia fazer nada. Porque a gente precisava, a gente era criança ainda, né? E eu vi aquilo ali e eu não podia fazer nada pela minha irmã. A não ser observar e tentar protegê-la o máximo que eu podia, mas eu não podia fazer muita coisa. O meu irmão, com 6 anos de idade, foi vender bala no trem. Para sobreviver, ele ficou sozinho. Eu ainda fui para casa do meu tio, irmão da minha mãe. Eu e a minha irmã foi morar com a madrinha dela depois. Ai, é isso, gente, olha. Depois eu venho contar mais, tá bom? Eu não tô mais conseguindo falar, porque toda vez que eu falo da minha mãe, toda vez que eu conto um pouquinho dessa história, ela mexe muito comigo. E eu fico, sabe, muito triste, porque é como que a vida da gente se transforma, né? De uma tal forma que a gente não sabe como. Mas a gente tem um Deus muito maravilhoso que cuida de você o tempo todo. Eu sei que tem pessoas aí que sofrem e sofreram muito mais que eu.
Mas eu tive a coragem de vir aqui e fazer esse vídeo e mostrar para vocês que Deus existe. Deus existe sim, gente. Ele tá em torno da gente o tempo todo. Ele tá cuidando da gente o tempo todo. O tempo todo Deus cuida da gente, sabe? Desde pequenininhos até agora. Eu era pra ser uma pessoa revoltada, sabe? Fazer coisas erradas, mas graças a Deus eu não fiz isso, nenhum dos meus irmãos, somos todos do bem, graças a Deus. A gente segue a nossa vida. A gente tem que seguir a nossa vida, né? E é isso. Depois eu venho contar mais.